Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio do GentilCast. Hoje com o tema Descobrindo a Verdade, o impacto de descobrir que foi adotado. Pessoal, agora vamos falar aqui do nosso apoiador Empório Natural, que sempre aí vem aqui nos prestigiar esse projeto, né? Então eu quero agradecer aí de coração o Guilherme e a Janaína, que acreditam no nosso projeto, nas nossas histórias aqui que a gente vem divulgando, né? Que tem feito a diferença na vida de outras pessoas, tá? Eles já estão há 17 anos no mercado. Tá? E o forte deles é o quê? Suplemento e produtos naturais. Apesar que eu vou lá, tem de tudo, tá, Josana? Tem café, tem suco, Nossa, vou conhecer, grãos, tudo que você precisar, eles têm lá. E se não tiver, eles vão dar um jeitinho, tá? E eles entregam também, fazem delivery, tá? Então, para quem quiser conhecer aí, ou buscar alguma informação, fazer qualquer pedido, pelo Instagram, @EmpórioNaturalSBC. Tá, lá tem o direct, você pode falar com a equipe deles lá também. E vamos ver o que ele preparou aqui para você, Josana? Pra mim. Como eu falei que era um tema específico, né? O Guilherme, que é todo detalhista, ele fez aqui, ó, uma camomila, um chazinho para te acalmar, né? Obrigada, Guilherme. Ele fez também um mix de frutas. Olha que legal. Todo o carinho do Guilherme, da Janaína. Um kit de castanhas salgadas, né, que você já pode ir comendo no carro. Obrigada. E aqui, ele falou muito bem dessa daqui, Josana, ó. Biscoito de pistache. Nossa, tá super falou chique. Que tá saindo super bem lá na loja. Pistache tá em alta. Tá? Aí ele deixou também uma caneta para você. E deixou também um cartãozinho, caso você precise fazer algum pedido. Claro. Aqui tem o delivery, tem tudo certinho, tá? E agora eu vou falar sobre os endereços da Empório Natural. A loja 1 fica no Tabuão, Avenida do Tabuão, 4388, em São Bernardo do Campo. E a loja 2 fica aqui na rua MMDC 373, na Vila Paulicéia, São Bernardo do Campo. Então, qualquer dúvida, ou manda lá no direct, ou pega o telefone, liga e faz um pedido lá com o Guilherme, ou com a Janaína, ou com a equipe que for prestar o atendimento aí para vocês, tá bom? Agora vamos lá, Josana, vamos fazer uma breve apresentação aí. Quem é Josana? O que te trouxe aqui? Mas primeiramente vamos falar quem é a Josana Montes. Vamos lá, meu nome é Josana, sou fotógrafa, tenho 43 anos, casada, 2 filhos, o Matheus de 24 e o Theo de 5, para fazer 6 agora, assim, logo logo. E conheço você há tanto tempo, né? E a gente nunca bateu um papo desse, aliás, né? Nem você sabia dessa história, né? Verdade. É a história que mudou minha vida, assim. Não é que mudou só porque eu descobri que eu sou adotada, mas fecharam várias caixinhas, né? Várias coisas que foram mudando ao longo desses 3 anos que eu já descobri. E, como eu estava falando, eu sou fotógrafa, trabalho com fotografia há mais de 20 anos. Meu pai era fotógrafo. Estou aí nesse ramo da fotografia social, corporativa, ensaios de criança, gestante, newborn. Faço foto de momentos felizes. Que legal. E o meu nicho hoje, atualmente, está mais voltado para a família e o corporativo, né? E é isso. Eu estou aqui hoje muito feliz. Muito obrigada pelo convite. Queria agradecer você, a Cíntia, a equipe toda. Tá lindo aqui o espaço de vocês. Estou muito feliz de verdade de estar aqui. Que bom, Josana. E nesse projeto de vocês aí, espero ajudá-los de alguma forma. A sua história de vida, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Então, eu sempre falo que muitas pessoas chegam, Wellington, como faz para eu participar? Qual que é a sua história de vida? Né? Sim, O que a sua história de vida vai impactar na vida de outras pessoas? Então, esse é a primeira entrevista que eu acabo falando com as pessoas. Sim. E graças a Deus só tem assim, aparecido temas bem relevantes, o feedback das pessoas que estão assistindo, tem muita gente compartilhando, se inscrevendo no canal. E tenho certeza que a sua história não será diferente, né?
E voltando a falar, né, Josana? A gente já se conhece há mais de 15 anos. Sim. E você fez as fotos da Isabela, né? Da minha filha. Sim, da barriguinha, né? Na barriga da Cíntia. Fez o da Isa, depois você fez Natal, depois você fez o Gabriel. Depois eu fiz sua afilhada, debutante. É verdade, Josana. E outros momentos, né? Que a gente sempre, vocês foram no meu casamento. Amizade, assim, de muito tempo mesmo. Muito eu acho que pós-pandemia, e essa correria nossa do dia a dia acabou afastando muita gente, né? Mas depois você casou, depois você teve filho, aí você foi morar numa outra região. Isso. Eu lembro que quando você trabalhava com seu pai, eu sempre passava lá para tomar um cafezinho, para bater um papo, né? Sim, toda semana a gente se via, né, praticamente. Foram bons momentos, né? Muito Tanto bom. com você, com o seu José. Meu pai adorava você. Que sim, legal. Ele falava muito bom. Ele gostava quando você ia. Ele gostava, né, de pessoas como você, que gostava de ouvir ele. Você sempre teve esse dom para ouvir as pessoas, né? Sempre muito prestativo, muito ali, dando importância para cada historinha, mesmo que seja uma historinha, uma piadinha que ele fazia ali, aí você fazia também e depois tudo certo. Ele gostava muito de você. Tinha uma ligação muito legal, né? Muito. Josana, então o tema, o impacto de descobrir que foi adotado. 40 a mais, né, Josana? 40 a mais. Pra não divulgar muito a sua idade, né? Sabe, domingo eu faço aniversário, né? Mais um ano aí. Quer dizer, como você mesmo disse, né? Vamos ver, vou fazer 80, né? Josana, porque... Pelas contas, né? Pelas contas, me fala aí. Já aproveitando que você falou da data, né? Do seu aniversário. Pois uma Na verdade, você comemora que dia mesmo? Sempre foi dia 20, né? De outubro. Até 2021. A partir disso... A partir de 2021, tem o dia 17 aí, que falaram que eu nasci no dia 17. Falaram não, gente, a minha mãe disse, e eu acredito nela, né? Falaram, que meu dia de nascimento mesmo, real, pro mundo, foi dia 17 de outubro. Porém, o meu pai, muito sábio, falou que não, 17 não. Vamos fazer dia 20, que é mais bonitinho. 20 de 10 de 80. Aí ficou essa data. Entendi. Aí você ainda brinca, né? São 2 aniversários por ano, né? 44. 88. 88 aí, anos. Uma senhora, né? Você tá bem, Josana. Josana, então vamos lá. Agora vamos falar de um tema um pouco mais delicado. Como que foi que você descobriu? Bom, pandemia. Pandemia mudou a minha vida, assim, da pandemia pra cá, eu sou outra pessoa, né? Existe a Josana que viveu antes da pandemia e a Josana que vive depois da pandemia. Acho que muita gente. Mas no meu caso, na minha história, foi assim. Logo que eu teve o aniversário de uma prima minha, vou resumir porque senão eu vou falar muito. Aniversário de uma prima minha em abril de 2021. Eu já tinha uma leve desconfiança, porque quando eu era criança, um primo meu, específico, quando eu tava na casa da minha avó, falou assim, uma brincadeira. Sai daqui, você nem é filha da sua mãe. E meio que a gente tava brincando, meio que brigando, e eu fiquei em choque. Como assim não sou filha da minha mãe? Eu tinha de 8 para 10. E aí nesse dia eu lembro que eu perguntei pra minha mãe, mãe, o que é isso, né? Por que ele disse isso? E minha mãe, instruída pelo meu pai, não, é uma história de uma outra pessoa, uma outra menina, não tem nada a ver com você. Desconversou e a vida seguiu. Bom, a vida seguiu, eu fui, né, crescendo, aí eu fiz aniversários, aí num dos meus aniversários eu precisava de uma foto, que eu queria, na verdade, quando eu fiz 15 anos, uma foto da minha mãe grávida. Acho que isso eu nem te contei. E aí eu fui procurar foto da minha mãe grávida. Imagina, meu pai é fotógrafo a vida inteira. Olha, é verdade. Não teria uma foto da minha mãe grávida? Por quê? E aí eu comecei a questionar, mas aí passou. Então eram coisas assim que vinham à tona e passavam, vinham e voltavam. Aí, num momento, assim, que eu meio que bati o martelo pra mim, naquele momento que eu era adotada, mas isso há muito tempo atrás, foi quando eu procurei essas fotos, eu não encontrei, e eu achei uma carta do meu pai pra minha mãe, ou da minha mãe pro meu pai, não lembro agora, naquela época escreviam cartas, né? E meu pai estava em outro estado, na cidade dele, lá em Natal, que era Sergipe, e minha mãe em São Paulo. Faltando um mês pro meu nascimento, era em setembro de 80. Nenhum pai, nenhum marido deixaria a mulher praticamente tendo um bebê e viajar para outro estado, a não ser que fosse uma coisa muito importante, e no caso não era. E aí eu falei, caramba, no setembro, eu já vou nascer em outubro. Mas passou. Você começou a investigar. Mas aí juro, assim, vinha essa dúvida e ia embora. Não sei, Deus, sabe? Não precisava saber e seguimos a vida.
E aí eu sempre buscando assim, né? O que eu pareço com a minha mãe? O que eu pareço com o meu pai? Se os dois são pequenininhos, eu sou gigante. Muita gente falava, nossa, mas você é a cara do seu pai, para com isso, quando eu falava pra alguém, né? Quando, assim, algum amigo muito próximo, ai, para, você é a cara do seu pai, nada a ver. Aí passou. Bom, vamos pra 2021. Em 2021, teve aniversário da minha prima, pandemia, e aí eu fui levar ela na casa dela, e ela já sabia dessa minha dúvida, né? E aí ela não sei como começou essa conversa, eu lembro que ela falou assim pra mim, e aí, aquela história que você achou que você era filha adotada da sua mãe e do seu pai, que história é essa? Isso ela sabendo que era verdade, que eu era. Ela já sabia. Toda a família sabia, tem esse detalhe, todo mundo sabia, menos eu. E aí ela falou, ai, para com isso, nada a ver, você já perguntou pra tia? Eu falei, eu não perguntei não, mas numa hora eu pergunto, não acho o momento agora, né, tá tudo tão... Meu pai tava ficando doente também. Eu falei, uma hora essa ideia eu pergunto, enfim. Não era uma prioridade. Só que nesse dia, ela falou assim pra mim, você quer que eu pergunte pro meu pai? Que é o meu tio por parte de... Que era casado com a minha tia, nem era meu tio, né, meu primeiro tio. Aí eu falei, eu quero. Ela falou assim, vou perguntar. Eu falei, Tati, você vai perguntar mesmo? Ou se você souber que eu tenho uma doença, que eu preciso de um transplante de medula, você vai deixar eu morrer? Você falou pra ela? Falei. Aí ela virou pra mim e falou assim, nossa, pegou bastante isso, né? Ela chegou e perguntou pro meu tio. Nesse dia ela perguntou pra ele e me ligou. Olha, você quer saber mesmo a verdade? Eu estava voltando, dirigindo pra minha casa. Quero. Ó, meu pai falou que você foi pegando no hospital. Com alguns dias de nascida. O que tem por trás disso, o que realmente é verdade ou não, eu não sei. Aí ele só sabe até aí. E ele disse mais, que todo mundo só sabe até aí. Então, se você tem que saber coisas a mais, a única pessoa que você precisa perguntar realmente são seus pais. Que aí foi na época que seu pai já estava doente. Ele começou a ficar doente, né? Isso foi em abril de 2021. E aí eu falei, cara, não é o momento de eu perguntar nada. Meu pai tá, né, idoso, doente, tá ficando debilitado, minha mãe também, enfim. Vamos esperar essas coisas passar, esse vírus ir embora, uma hora eu pergunto. Só que foi tudo muito rápido, né? Quando aconteceu isso da minha prima falar pra mim, acho que depois de uma semana, 10 dias mais ou menos, esse meu tio que falou, que é o pai dela, infelizmente faleceu de Covid. Então, assim, foi muito rápido. Meu tio contou, logo ficou doente e faleceu, tipo, em 15, 10 dias depois. Aí meu pai já tava ficando doente também. Eu falei, não é o momento de eu perguntar nada. Entendeu? É o momento de eu só respeitar e vamos ver mais pra frente. E aí foi. Meu pai, infelizmente, veio a falecer. E aí eu comecei a ficar mais curiosa e algumas pessoas já começavam a me olhar diferente. Acho que, na verdade, esse acordo que eles tinham, meu pai e minha mãe, sobre a minha adoção, esse pacto, esse acordo, foi uma coisa muito respeitada pela família. Então, meu pai, até ele estar aqui, todo mundo, pianinho, ninguém falava nada. Quando ele foi embora, as pessoas começaram a me olhar diferente já, e algumas pessoas começaram a soltar algumas coisas. E a minha mãe, pra não acontecer de eu ficar sabendo de qualquer jeito, um belo dia, cheguei na casa dela, pós, né, uns 2 meses depois que meu pai faleceu, todo mundo chorava muito, né, por qualquer coisa, lembrava, tudo chorava. E aí eu cheguei, ela tava chorando, e ela continuou chorando, e ela começou a me contar. Foi assim? Senta aí, preciso te contar uma coisa, e aí eu comecei a gravar, porque eu falei, eu vou esquecer. Eu não tava preparada para escutar, a gente não tinha, né, falado sobre isso. E ela começou a falar como que foi a minha adoção, e eu comecei a gravar, tem esse vídeo, meio que, né, caseiro. E a história foi essa, que ela não podia ter filhos, que ela tentou muitas vezes engravidar, ela não conseguiu. E pelo que ela falou, ela teve 2 perdas de meninos na época, 2 meninos. Eu falo, então isso é muito de Deus, porque hoje eu tenho 2 meninos, né? E aí ela começou a contar que meu pai pediu pra ela ver se ela tinha algum problema, ela fez exames, ela não tinha nada. E aí, a resumo, era eles tentarem a adoção. E aí tem uma irmã do meu pai que já tinha conseguido uma adoção através desse lugar, que é esse hospital, que ainda existe em São Paulo. Não sei se eu posso falar o nome do hospital, enfim, depois eu posso até, se quiser. E até hoje esse hospital ele é conhecido em São Paulo por receber mães solos, mães que são que não querem o filho ou que não têm condições. Então eles acolhem essas mães e aí muita gente vai para lá especificamente para deixar seu filho, enfim.
E eu era mais uma criança que a minha mãe biológica não me queria ou não tinha condições, enfim, vários motivos que a gente não vai saber. E foi para esse hospital e ficou lá. E minha mãe descobriu que ela estava lá para ter um bebê, não sabia se era menina, não sabia se era menino. E, enfim, minha mãe conseguiu essa mulher. E aí começou a ir no hospital, faltando dias pra eu nascer. Eu ainda brinco assim, né? Falei, mãe, mas você me gerou, né? No finalzinho. Você, de certa forma, me gerou, né? Porque ela falou que levava banana, fruta pra mulher lá no hospital, bolacha. Tipo, pra poder... Cuidou, né? Tipo, cuidar um pouquinho pra menina, tipo, olhar pra ela com outros olhos. Não sei qual que era. E aí, nesse dia que eu nasci, quando ela descobriu, né? Ligaram pra ela avisando. Ela falou, vou sair de alta. Tal dia, foi tudo muito clandestino. Tá? Naquela época, muito clandestino. Porque hoje a gente vê a dificuldade que tem para adotar uma Sim, criança, e né? ninguém sai de um hospital assim, vou levar aqui essa criança embora, entendeu? E antigamente, minha mãe foi convidada, né? A mulher falou, nasceu tal dia, eu vou sair de alta tal dia, e vem me buscar, a gente combinou. Combinaram entre elas e me levaram. E minha mãe fala que eu saí do hospital e com ela, minha mãe biológica, minha mãe adotiva. E aí saí, entrou no carro e ela falou assim, olha, daqui 2 quadras você para o carro que eu vou descer. Foi assim? E ficou comigo no colo. Minha mãe falou que ficou comigo ali por alguns minutos pensando, ela vai voltar, ela não vai deixar ela aqui, ela vai voltar. E a mulher simplesmente foi embora. Quando eu falo a mulher, não é a questão, eu não quero saber. Não, é que eu não sei nome, eu não sei, não tenho essa afinidade de chamar de mãe, né? Não tem nada disso. Então, a minha mãe biológica, vamos dizer assim, me deixou no carro com a minha mãe adotiva. E minha mãe ficou comigo ali. E nesse dia que minha mãe começou a contar pra mim lá na casa do meu pai, ela pegou a roupinha com que eu cheguei pra ela. Que é essa daqui. No caso, é essa que está aqui. Que legal, José. Essa roupinha que ela guardou por 40 e poucos anos e me mostrou agora pra falar que foi a roupinha que eu saí do hospital. Ela ainda falou assim, sou saída de maternidade. E naquela época era bem simples, e né? também o amarelo, né? Porque às vezes você não sabe se é mulher, se é homem, né? Você vê que tem até um desenho, olha que legal. E ela guardou essa roupa. E quando ela me deu essa roupinha, ela falou assim, agora ela faz sentido pra estar com você. Ela falou pra mim. Ela falou? Tipo, pra mim fazia sentido até agora, mas agora eu acho que é com você. E eu guardo com muito carinho, isso pra mim vai ser... Ela te entregou depois que conversou com você? Depois que ela me contou. E aí, nesse caso, eu fui pra casa, tudo, fui lá, minha mãe... Aí a questão de documentação, essas coisas, eu não tenho muito acesso a essas informações, mas eu fui registrada no dia 20 de outubro de 80, mas eu nasci 17. Olha. E eu só descobri isso também agora, fazendo 3 anos atrás. E aí, pra mim, assim... Sendo sincera, na hora, não chegou essa informação pra mim, eu falei, nossa, legal, bacana, vou entender, vou viver minha vida. Não, tomou aquele baque, não, né? E aí, pra mim, foi tudo ao mesmo tempo. Imagina, a pandemia, meu trabalho acabou da noite pro dia. O evento, tudo acabou. Aí, no mesmo ano, eu descubro isso. A doença do meu pai, que a gente, né, tava começando no começo. Tudo muito... Eu sou filha única, eu não tenho irmãos. Né, pelo menos que eu saiba. Minha mãe disse que acha que eu tenho um irmão biológico aí, mais velho, espalhado. Mas... vamos ver. Aí, não sei. Então, aí eu peguei tudo pra mim, né, Wellington? Eu peguei tudo pra mim, todos os problemas, todas as decisões, tudo. Desde a questão da pandemia, do meu trabalho, da minha família, da minha mãe, do meu pai, da minha história. Chegou tudo foi... uma avalanche. Né? Aí eu tive que fazer terapia, né? Sim, né? Aí eu precisei fazer uma terapia. Mas quando eu recebi essa notícia, assim, da minha mãe, pra mim, foi mais, assim, um alívio de saber a verdade, saber que ela também está aliviada por me contar a verdade e a minha história sendo, né, esclarecida, vamos dizer assim. E fez muito sentido pra mim muitas coisas que antes não faziam, entendeu? E é isso. E é legal você falar, Josana, porque... O dia, né, que sua mãe contou pra você, deve ter saído um peso das costas dela, Ela né? falou que saiu. Porque naquela época, as mulheres eram muito submissas aos homens, né? Sim. Então, você mesmo comentou que eles já tinham se separado e mesmo assim, Exato. Ela honrou até o final que ela não ia falar. Não, e né? não falou. E você também, eu acho que nesse contexto, você acabou respeitando o seu pai, né? Porque você
quando a gente conversou, você falou que ele ainda estava vivo, né? Sim. Você poderia muito bem questionar ele, pai, mas por que você não me falou? Sim. Então você poupou ele disso, até pela história que vocês viveram juntos, né? Sim, porque foi lindo, né? Foi o melhor pai. Eu costumo dizer que eu não tenho outro pai, não tenho outra mãe. Sim. Não tem outra história que não vai... Não tem outra história mais linda do que a minha. Sim. Entendeu? Porque eu costumo dizer que muitas mulheres... Toma uma água. Maquiagem já tá indo pro saco, viu? Costumo dizer que muitas mulheres buscam muito ser mãe atrás de uma gravidez, de uma gestação, de um tratamento. E isso eu respeito, pelo amor de Deus, eu respeito super. Uhum. E é um amor muito, muito, muito lindo também. Mas eu vejo pela minha mãe o amor que ela buscou, que ela lutou, meu pai, pra ter aquela coisa mais importante que seria eu. Sim. E eu jamais achei que eu era tão importante desse jeito. Então, depois que aconteceu essa história toda veio à tona, eu tive certeza que realmente eu era uma pessoa importante, uma pessoa amada. Eu sofria com rejeições no passado de várias situações. E aí, quando eu descobri isso, não era tudo isso que eu pensava, né? E na questão aí da busca por uma criança, como foi do meu pai e da minha mãe por mim, cara, isso é muito lindo. Muito. Ela buscou, ela foi atrás, minha mãe correu, ela fez tudo, ela me trouxe assim pronta pro meu pai. E ela ainda brinca assim pra mim, que fala... Brinca não, ela fala que quando eu cheguei pra ela, pro meu pai, quer dizer... Porque quando eu saí do hospital, meu pai não foi. Ele ficou em casa. Minha mãe foi com uma tia minha. E diz, quando eu cheguei em casa, ela falou assim, que entregou assim, ele olhou pra mim e falou assim, era tudo que eu queria. Desse jeitinho, ela é perfeita, do jeito que eu queria. Então isso, pra mim, anula tudo que eu poderia ver de ruim nessa história, Sim. né? E então eu só tenho a agradecer realmente, porque hoje, se não fosse dessa forma, eu não sei como seria, onde eu estaria, Sim. se eu estaria aqui falando com você, se eu estaria impactando outras vidas, sei lá, o que seria da minha vida? Eu não sei, entendeu? Onde eu estaria hoje. Então, pra mim, foi muito importante eles me blindarem também nesse primeiro momento aí da minha vida, sem Sim. contar, mesmo quando criança, adolescente, porque talvez lá no passado não seria importante pra mim isso, ou talvez eu fosse agir de outra forma, Sim. me revoltar. E aí minha mãe fala, né, no momento do vídeo, ela fala assim, que quando eu já tive meu primeiro filho, né, que ela falava assim, José, vamos contar pra ela já é mãe, pra que esconder? Vamos falar a verdade, ela precisa saber. Ele fala, se eu morrer, você conta. Antes de eu morrer, é meio que um pacto. Quando eu morrer, você faz o que você quiser. Antes disso, eu vou querer dessa forma. Então, vamos seguir desse jeito até... Então, é uma proteção, né? Sim. Com certeza. E meu pai e eu, nossa, é uma história. Você conheceu meu pai, você lembra como que a gente era ligado, né? E tudo era meu pai, tudo tinha... Eu precisava do aval do meu pai, da aprovação dele, mesmo que não precisasse. Sim. Então, por exemplo, eu quero fazer tal coisa, mas meu pai não vai deixar, ele vai ficar triste, ele vai ficar feliz? Como que ele vai... Vinha sempre aquele pensamento, né? O respeito, o pensamento, a proteção. Muito. Porque seu pai, né? Seu José, sempre quando você fazia alguma coisa, pai, deu uma encostadinha no carro. Lembra? Não é verdade? Sim. Aí ele ia lá, ficava bravo um pouco, mas daqui a pouco leva lá para arrumar. Então ele sempre foi seu porto seguro, sempre, né? Sempre. E até na profissão, né? Você viu? Indiretamente, né? Ele deixou um legado pra mim que eu nem imaginava que ia ser Quantos tão lindo. eventos você fez com ele? E ele era muito conhecido, né? Era uma referência no bairro. Seu José, né? Em frente à igreja São José ali no Ipiranga. Um detalhe, então, meu nome é Josana, porque é José com Ana. Podem ir. É engraçado. A primeira... Isso eu também não sabia. Não, José com Ana. E meu pai tinha um orgulho de falar isso para as pessoas. Ele falava assim, olha, juntei o nome da minha mulher, né, minha esposa, com o meu nome e ficou, olha que legal. É diferente, ninguém tem. Aí, quando o Facebook surgiu, o Orkut, Instagram, eu descobri outras Josanas, né? E na cabeça do meu pai, a ideia era só dele. O nome que deu para mim era uma origem dele, entendeu? Sim. Era ele que inventou e acabou. E ele achava lindo falar essas coisas. E pra mim, hoje meu nome faz muito mais sentido, né? Sim. Com certeza. É muito importante. E até pegando esse gancho, Josana, falando de adoção, né, no Brasil, eu levantei alguns dados aqui. Em maio de 2024,
Para as pessoas terem noção da dificuldade. Eu conheço alguns amigos que já estão na fila de adoção há mais de 5 anos. Nossa, é verdade. No processo ali também de vai lá visitar, volta, leva a criança para casa, volta para lá, já há 2 anos e não consegue adotar. Então, só para você ver, em maio de 2024 tinha 46 mil pretendentes, né, a adotar uma criança, sim, tá? E cadastrados, aguardando a adoção, apenas 3.800 crianças. Triste, porque as pessoas isso cadastradas, né? Sim. Então, quantas pessoas que hoje não têm condições de ter filho, mas têm um coração, quer construir uma família, sim, tem essa oportunidade porque trabalha, tem alguma condição e não consegue, né? É verdade. Então, é muito difícil, burocrático demais. Entendo que tem, sim, tem que ter, tem né? que ter esse acompanhamento, sim, né? Sim, não pode, tipo, simplesmente entregar uma criança para uma família sem ter todo esse cuidado. Mas, no meu caso, deu certo, né? Porque mesmo sendo muitos anos atrás, não que seja o correto, obviamente, sim, mas eu acho que a história é linda do mesmo jeito, sim, a história certeza. Deu certo. Eu não sei onde eu estaria hoje, eu não sei qual seria meu fim, até onde eu ia. E pelo que minha mãe conta, essa família que, né, que me deixou para adoção, que ela não me deixaria na rua. Essa sim, mulher, minha mãe fala que ela me deixaria no hospital. Tá. Então eu ficaria para o hospital, me direcionar para um abrigo, para alguma instituição. Então, assim, o certo não foi certo, mas o certo deu errado, né? Eu acho que... Eu sempre gosto de frisar, porque acreditar em Deus, muitos acreditam, né, Josana? O certo deu errado, não. O certo deu certo. O errado deu certo. Porque poucos confiam. Imagina sim, se você não ressignificasse essa situação e escrevesse uma nova história... Você ia ficar carregando isso para a vida inteira. Pois é. O porquê, será que era desse jeito, será que era desse outro, por que ele não me falou, por que eu não questionei ele antes dele falecer, por que minha mãe... E aí você ia viver nesse mundo. Então, por isso que eu quis trazer a sua história para cá, porque através da terapia, de todo o autocuidado, né, que eu acho que isso foi importante, porque teve uma avalanche na sua vida, sim, né, pandemia, sim, seu pai, trabalho, dinheiro... Envolve um monte de coisa, né, Josana? Então... Exatamente. E ainda pegando o gancho aqui da terapia, você comentou que você acabou fechando algumas gavetas, né? Total. Dá um exemplo, assim, de alguma coisa que você... Nesse processo foi importante para você, Josana? A terapia eu comecei, na verdade, por conta do luto, né? Eu estava vivendo um luto muito difícil, onde eu não conseguia ver graça em nada, mesmo com muita coisa para viver com meus filhos, com a minha família, com muita gente. Então, assim, a terapia foi por conta do luto no começo. Okay. E, ao mesmo tempo, descobri tanta coisa que fazia sentido e não fazia antes, fechar essas caixinhas, né? Por que eu nunca consegui ficar sozinha? Eu nunca consegui fazer uma viagem sozinha? Eu sempre preciso estar com alguém perto. Wellington, vamos na padaria comigo, se eu tô aqui, por exemplo? Vamos ali comigo no mercado? Então, eu sempre tenho que estar com alguém, eu tenho que ter essa aprovação de alguém próximo, eu tenho que me sentir próxima de alguém e me sentir querida, inclusive. Porque se eu acho que você está me tratando diferente, se eu, de repente, gosto muito de você e eu vejo que você está diferente, eu já fico assim, gente, por que será que ele está assim? Eu fiz alguma coisa. Então, aquela... Eu acho que eu sempre estou errada em algum momento, vem lá do passado, onde eu fui abandonada. Sim. Então, assim, para mim ficar perto do Wellington, eu preciso estar bem com ele, eu não posso deixar ele fugir. Eu preciso da aprovação dele, então eu vou fazer tudo o que ele quer, eu vou ficar perto dele, eu não posso magoar ele, eu não posso fazer nada, entendeu? Para poder ter essa aprovação, para mim não ser rejeitada por você. Sim. Entendeu? Por pessoas, por situações. Então, existem muitas coisas que mudaram depois disso. E com a terapia também, eu descobri que assim, a pancada foi grande que eu tive, mas com a terapia ela deu para dar uma amortizada, assim, e eu consegui voltar, porque talvez eu não tivesse fazendo a terapia, eu não tivesse me envolvido nisso, eu teria ido para um buraco, sei lá, teria ficado num outro momento, não queria mais trabalhar com fotografia, ia virar uma rebelde, sabe? Eu não quero mais, mentiram para mim, eu não quero, eu não quero mais esse mundo. E não, eu aprovo isso como um momento que eu tive que passar.
E daqui pra frente eu pretendo viver de fotografia o resto da vida, falando do meu pai pra todo mundo o resto da vida, falando da minha mãe, falando dessa história linda. Legal. E eu quero que todo mundo saiba o quanto foi importante, quanto isso pra mim mudou, né, o meu pensamento de algumas coisas. E tem mais um detalhe, quando meu pai estava doente, lá no hospital já, antes dele internar, ou seja, um dia antes dele internar, a gente estava conversando assim, meu pai andava falando muito pouco já, e ele parou assim, do nada, no hospital, na frente do consultório, para entrar, para pegar talvez um diagnóstico de um possível problema. Ele falou assim para mim, eu lembro que eu estava aqui no celular, trabalhando, ele estava do meu lado assim, aí ele virou para mim e falou assim, eu não sei, eu não entendo por que algumas pessoas não querem ter filhos, alguns casais de hoje em dia não querem ter filhos. Esses casais novos, ele falou assim, né? Esses casais mais novos. Quem seria eu? Como seria a minha vida sem minha filha? Quem iria cuidar de mim? Ainda fiz assim, ai pai, tá despedindo, vai embora não, né? Mal sabia a história que ia acontecer, né? Porque no dia seguinte ele já ficou internado. Ah, já? E ele entubou e eu nunca mais falei com ele. Entendi. Então foi meio que, tipo, ele chegou a falar de uma forma indireta. Quem queria cuidar dele se não fosse eu? Entendeu? Quem seria ele se não fosse eu? Mal ele sabe quem seria, não sei quem seria eu se não fosse ele. É verdade. Se não fosse eles, né? Então, assim, foi muito importante, realmente, ele me falar isso. Foi uma despedida meio louca ali. E no dia seguinte ele já ficou internado e eu não falei mais com ele. Então a gente não teve a oportunidade de conversar sobre esse assunto. Mas tudo que eu pude fazer em vida eu fiz, tudo que eu pude ajudar eu ajudei. Eu não tenho nenhum problema com isso, eu não tenho nenhum rancor, nenhum remorso de eu não fiz pelo meu pai, puxa vida, faltou isso, faltou aquilo. Não faltou nada. Entendeu? Foi tudo perfeito e eu só queria agradecer ele, né? Se ele estivesse aqui hoje, por ter me dado esse momento, essa vida, né? Ele me deu a vida, eles me ressignificaram muitas coisas, né? Com a minha adoção. E eu espero atingir pessoas que precisam escutar isso, né? Não digo somente, descobri que eu sou adotada depois de 40 anos. Parece uma piada, né? É meio estranho, mas foi isso mesmo. E você comentando de 40 anos, né? Eu até coloquei aqui, né, nas minhas anotações, que são 3 perspectivas, né, Josana? É a primeira perspectiva da família biológica. Sim. Dela ter deixado você. Qual foi o contexto? A gente não sabe. Não sabemos. A gente não pode julgar, né? Não pode. Mas eu julguei. Sim, e é normal isso. Minha mãe também julgou. Minha mãe falava assim, ela não te queria não, viu? Ela deixou você lá porque ela não te queria. Minha mãe queria puxar, né? Sardinha pra ela, pra me falar. E eu sou mãe hoje, né? Eu sei que mamãe não ia... Claro, né? Tem mães e mães, mas foi muito mais difícil, talvez, pra ela. O contexto, né? De deixar, imagina, você pegou o seu bebê que acabou de chegar e deixar com uma pessoa que você nunca viu, né? E vai embora pra uma outra cidade e largar lá. Eu não sei se ela me procurou, se ela se arrependeu. Porque nessa época agora de hoje em dia, a gente não... Não tinha tanta tecnologia, né? Naquela época não tinha, né? Então era muito mais difícil, né? E aí tem essa perspectiva da mãe biológica, tem a visão sua, né? Que foi adotada, então deve, né? Confunde, né? Fica muito confuso, né? Por que ela doou, por que não doou? Por isso que eu sempre falo, quando a gente começa a ir atrás dos porquês, a gente fica muito confuso. Será que se eu tivesse nessa família, como eu estaria hoje? Será que se meu pai tivesse me falado antes, como seria? Né? Porque você tem a fase ali da criança, que tem uma visão e uma perspectiva da vida. Você tem a fase do adolescente, que já é uma fase mais difícil, que interroga mais, que poderia, teoricamente, se revoltar contra os pais, né? E você tem a fase adulta. Então, se a gente for analisar por esse contexto, a fase adulta você já está mais madura, você é mãe, você teve 2 filhos, hoje você tem um contexto diferente em relação aos seus pais, por tudo aquilo que eles fizeram, por tudo aquilo que eles se dedicaram. E também tem a visão da família adotiva, que é a visão do seu pai e da sua mãe. Né? Eles tentaram ter o filho por eles mesmos, né? E aí, por algum problema, ou ansiedade, ou teria algum problema naquela ocasião, não deram. Agora, e a visão deles em relação, cara, eu vou adotar uma criança, eu não posso falar para ela, ou eu falo depois de um tempo, eu não falo. O que eu faço, né? O que eu faço, como que é, como que eu vou falar para as pessoas,
ué, mas eu não vi você grávida, porque imagina pra sua mãe. Não é? Eu não vi a senhora, né, 9 meses com Minha uma mãe gestação. já foi mais velha também, ela foi mãe mais depois dos 40, né? Então. Quando eu cheguei pra ela, né? Que Então ela imagina esse cenário, né? E hoje você tá vivendo o seu melhor cenário, a sua melhor perspectiva, a sua melhor versão. Sabe o que acontece? Tipo assim, na família da minha mãe, eu sempre fui muito querida. Muito, graças a Deus, todos os meus primos, tios, né? A família do meu pai, um pouco menos, com alguns olhares diferentes, enfim. E aí, às vezes, eu percebia, assim, tipo, uma rejeição dessa parte, de algum momento, só que eu não sabia de onde vinha, entendeu? Por que a Josana não tem juízo? A Josana é doidinha, ela não liga, não leva, não considera não o que ela tá dizendo. E do outro lado já tinha todo esse carinho, esse amor, né? Então deu um bug mesmo, assim, às vezes eu pensando, cara, será que se eu soubesse naquela época ia ser tão legal, tão especial como tá sendo agora? Sim. Como foi agora? Talvez não, talvez eu tivesse me revelado, eu não tava pegando aquele gancho da família, tipo, doidinha, sem juízo, eu já ia entrar. Agora que vocês vão ver mesmo. Agora vocês vão entender. Entendeu? Agora não, eu tô aí nesse... Tudo no seu momento certo. No momento certo, acho que minha mãe me contou no momento certo, meu pai também contou, tudo que foi acontecendo foi no momento certo. E a terapia realmente fez toda a diferença. Receber esse impacto com a terapia foi muito melhor, né? E aí, hoje em dia, eu consigo falar sem estar... Eu poderia estar revoltada, né? Sim, nossa, com certeza. Vou embora dessa família, né? Não, E sua mãe, você sentiu que ela ficou mais leve? Muito. Muito, né, José? Ela fala... Porque teve um momento, quando ela começou a falar, que eu fiz um vídeo, né? Pelo celular mesmo. Pra poder... Eu tinha medo de esquecer de alguma coisa, né? E aí, eu comecei a gravar e tem um momento no vídeo que ela fala assim, você me perdoa. Ela bate assim no peito e fala assim, você me perdoa, eu queria ter te contado. Seu pai não deixou, eu respeitei. E essa lealdade deles também eu achei muito bonito, sabe? Talvez eu não fizesse isso hoje. Sim. Entendeu? Meu marido, eu sou casada. Essa nova geração com certeza não faria isso. Entendeu? Talvez não. E assim, ela respeitou a vontade dele, ela levou até o fim mesmo. E hoje ela fala isso, não tão abertamente, porque eu acho que é um pouco, às vezes, também, né? Acabou acostumando de não contar tanto. Mas às vezes eu brinco assim, alguma coisa, porque já virou uma piadinha algumas coisas, né? E aí eu brinco algumas coisas, ela olha pra mim, dá risada, assim, e eu falo, ai mãe, eu não tenho outra mãe, não, eu tô brincando, é só você, né? Você já vai pro lado mais cômico, né? Eu vou brincando. Até pra ficar mais leve, né? Com certeza. Teve uns momentos aí com meus primos, né, da família da minha mãe, que a gente tem um grupo, eu falo, mas não sou prima de ninguém aqui. Entendeu? Tipo, pode falar o que vocês quiserem, eu não sou prima de ninguém aqui, né? Tipo, zoando, aí não, nada a ver, né? E essa eu acho que é a maior cura, né, Josana? Quando você fala de algo que talvez te impactou muito. De uma forma leve. De uma forma leve, igual a gente tá contando aqui, tem os seus momentos de alegria, de tristeza, que é normal. Sim. Mas quando você brinca com essa situação que teoricamente foi impactante pra você, é uma cura, né? E às vezes a pessoa que tá me assistindo, que tá assistindo nesse momento, ela fica assim, cara. É simples, ó. Não tem nada demais. Sim. Você não deixa de ser filho ou filha porque você não é da barriga, porque você é filho do coração, como minha mãe fala. Eu acho que é tão filho quanto. E hoje em dia tem tantas maneiras de ter uma família, né? Sim. Tem duas mães, dois pais, o pai e a mãe separados. Enfim, a família é tão enorme hoje, o contexto da família, que isso é mais um tipo de família, né? Tipo, eu não sou não sou biologicamente ali daquela família, mas eu sou dela desde quando eu cheguei. E isso é muito mais importante, às vezes, que o próprio sangue que corre na veia. Para mim, isso está tudo resolvido. E esse recado é bem importante, para que você também possa ressignificar na sua vida algo que, teoricamente, foi muito ruim, né? De você tentar enxergar através de uma outra perspectiva. Porque, pensa comigo, Josana, se você não ressignifica isso... Se você vivesse mais 40 anos, 80, 85 anos, você ia ter metade da sua vida de sofrimento. Sim. Porque não ia fechar. Não Seu pai não ia voltar, a sua mãe fez isso e você ia ter que realmente aceitar. Sim. E aí você ia viver mais 40 anos da sua vida amargurando aquilo, tentando achar os porquês. Então, a ressignificação... Né? E você resolveu escrever a sua própria história, né? Sim. E agradecer, assim, em vida, minha Gratidão. Mãe hoje, né? Por ela ter feito isso. Queria que ela estivesse aqui nesse momento, só me ouvindo, porque eu sei que ela vai assistir isso aqui.
Mas ela não sabe como ela é importante na minha vida. Quanto ela me deu a vida, assim, mesmo ela não tendo me gerado, tido parto, enfim. Mas a vida que ela me deu, eu não queria outra. Pra mim tá ótimo do jeito que tá. Talvez lá atrás, realmente, pra mim não faria nem sentido saber. E hoje é muito mais legal, muito mais bonito e muito mais completo. Sim. Né? Essa história. E minha mãe é a melhor mãe que eu posso ter, não teria outra. Sim. E tudo certo com a outra também, não sei onde está, não tenho, ideia, tenho curiosidade sim, saber, não sou hipócrita de falar que não, tive curiosidade, tive. Essa seria a próxima pergunta. Você tem vontade de conhecer os seus pais biológicos? Sim. Curiosidade mesmo, sim. Você chegou aí atrás, José? Não cheguei, mas eu tentei buscar umas informações, aí eu falei, quer saber? Tá tudo certo, entendeu? Se tiver que acontecer, se algum dia tiver que chegar até mim, ou eu chegar até eles, tudo bem também. Sim. Mas, assim, eu queria ir atrás, assim, pra saber. Talvez minha mãe nem ficasse tão... Sim. Eu ia magoá-la, né? Porque... Mas, enfim, é isso. Eu acho que já foi e tô aqui, né? É o mais importante. E até... A conversa tá tão boa, né, Josana? Que tá sempre saindo tudo... Não, tá excelente. Mas a conversa é tão boa que às vezes termina, né? Aqui eu falo, o ano que vem vamos ver se a gente grava 1h30, pouquinho mais, né? Então... Mas eu entendo que até para que as pessoas possam ganhar credibilidade, assistir, a gente sabe que hoje nós, seres humanos, a gente é muito imediatista, né? Então você vê um vídeo... tem 50 minutos. Eu não quero. Né? Por isso que hoje o que faz sucesso na internet é reels de 20 segundos, 30 segundos, mas estou muito feliz aí com a sua história, com a sua ressignificação. E também tem um dilema de conhecer, até fiz algumas anotações aqui, Josana, pegando o link ali de conhecer os pais biológicos. Nem sempre você irá encontrar, né? Nem sempre você irá encontrar. Então, você também tem que entender que você pode ter essa frustração. Sim. Procurei ali, procurei aqui, fui ali. Tem um desgaste, né? A ansiedade que você tem. Nossa, eu estou próximo e daqui a pouco... Por isso que é importante ter uma rede de apoio. Né? Ou através da família. Você tem um marido aí que realmente sempre te apoiou. Você até falou que ele é muito parecido com alguns aspectos do seu pai, né? Do cuidado, da proteção. Aí tem a realidade da origem também, que aí vem o abandono, abuso, violência, e aí isso vai te gerar o quê? Gatilhos mentais. Sim. Né? E para finalizar, isso também pode impactar na sua família atual, o fato da insegurança e outros aspectos também. Com certeza. Então, quando você analisa por esse contexto, claro que a decisão é sua, né? De ir atrás ou não. Mas eu acho que a sua história, né, tanto da sua mãe, como que é o nome da sua mãe? Ana. Manda um beijo pra dona Ana ali, porque ela vai estar te assistindo. Mãe linda, maravilhosa, te amo. Dona Ana. Quem sabe um dia eu posso convidar a dona Ana pra vir aqui, ó, pra ela falar o olhar da mãe. Já pensou? Não é verdade? Dona Ana tem uma galera aí que é apaixonada por ela é muito fofa, assim, engraçado. Olha só, mais uma coisa importante que eu não falei. Eu, quando adolescente, quando mais nova, todo mundo sabe, quem me conhece, minha família, enfim. Eu e minha mãe não tínhamos essa proximidade. A gente tinha muitos problemas, inclusive. Minha mãe sempre... Eu brinco que minha mãe me batia de crédito, né? Às vezes, dava umas palmadas assim, tá pago, ó. Se você fizer alguma coisa, tá pago. Do nada eu apanhava assim. Eu tô garantindo que alguma coisa errada você vai fazer. Tá tudo certo. Aí eu ficava revoltada. Meu pai sempre foi mais... Minha mãe foi mais coração. Meu pai foi mais coração e minha mãe foi mais razão, né? Sim. Então eu passava muito mais tempo com a minha mãe, obviamente. E aí, engraçado que quando eu era mais nova, eu falava assim, né, pra falava não, pensava, né, talvez muita gente nem sabe disso. Eu queria, às vezes, outra mãe, eu não queria aquela mãe. Você pensava isso, né? Eu falava assim, nossa, minha mãe não queria, porque minha mãe é chata nesse momento, chata assim, no sentido de não pode isso, não pode aquilo, se você fizer isso, brava, sabe, me trancava em casa, minhas amigas da vida estão aí pra ver. Eu ficava no muro lá, eu quero sair, minha mãe me trancava, eu pulava o muro, e quando eu voltava o pau comia, ela me via, tipo, pulou o muro, agora você vai apanhar, tipo, como qualquer criança naquela época, né, 40 anos atrás, 40 não, menos.
E aí, adolescente, né, muito revoltadinha, e eu tinha muito problema com a minha mãe nesse sentido. E hoje, nossa, minha mãe virou minha filha. Eu cuido dela como se fosse meu filho. Eu quero sempre estar próximo dela. Onde eu vou, eu quero levar. Quero que ela faça parte dos momentos da minha vida, tanto os bons como os ruins. E nossa relação de pelo menos 10 anos pra cá mudou muito, sabe? Que legal, José. Graças a Deus. Que bacana. Você vê como dá pra gente mudar a nossa história, né? Mudamos indiretamente, né? E às vezes sem querer acontece. Ô Ju, agora me fala um pouquinho mais aí sobre essa câmera aqui, ó. Hein? Qual que é a história dessa câmera aqui? Vocês estão pegando aí, produção? Ó. É uma câmera Olympus. Olympus. Essa câmera tem história. Tem? Tem. De quando que é essa câmera aqui, Josana, mais ou menos? Olha, você falou que seu pai começou em 1964? 64. Ninguém aqui nem pensava em nascer. Sim. Nós aqui todos nascemos, né? E meu pai começou como fotógrafo em 64. E essa foi a primeira câmera dele. Primeira câmera? É. Que legal. Essa foi a primeira câmera dele, que eu tenho lá em casa várias, né? Mas essa é muito importante. E aí ele tem a história nós, né? Temos a história da empresa, que durante 50 anos, a empresa no Ipiranga, Foto São José. Sempre lá no mesmo local? No mesmo bairro. Na região, né? Teve outros endereços, mas tudo no Ipiranga, né? E outra coisa também que acabou acontecendo com né, a partida dele e outras situações foi que eu fechei um ciclo ali no Ipiranga, que pra mim foi o que eu vivi ali, o que eu vivi, e agora tem outro bairro, né, tudo. E ali pra mim é um bairro super acolhedor, né, que me acolheu, foi onde minha história começou, onde minha carreira começou, e pra mim é muito gratificante. Só que eu já estou em outro momento, né? Legal. Então agora eu estou vivendo, aquele ciclo foi fechado no Ipiranga, mas estou aí trabalhando pra sempre, né? Porque fotografia, onde eu for, eu trabalho, né? Sim. E aí eu espero que lá de onde ele esteja muito orgulhoso da filha que ele nem imaginava virar fotógrafa. Você viu que legal? Eu acho que nem nos melhores sonhos dele ele imaginou isso. Com certeza. Qualquer outra coisa, né? Ele achou que eu fosse ser, mas eu acho que a fotografia me escolheu assim. Na essência dele, né? A fotografia me escolheu assim como eles me escolheram, né? Sim, é verdade. E foi muito isso. E eu sei que o seu José tinha várias câmeras antigas também, né? Tem bastante. Tem uma coleção ali. Vou trazer uma pra você deixar aqui. Você até falou que vai trazer uma pra gente colocar aqui na nossa Vou deixar de decoração. Vai ficar um pouquinho dele aqui. Será muito bem-vinda, Josana. E a roupinha você já explicou, né? Sim. E agora, ó, as costinhas de fora, né, Josana? Ó, pouca roupa. É pouca roupa. Olha que bonitinho. A minha mãe fala que essa aí foi a roupinha que eu cheguei pra ela, né? Foi. E ela guardar isso, né? Então, gente. Cara, guardar... E engraçado que eu vi essa roupinha nas coisas dela. Não foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Só que, mano, nem sabia por que ela guardava assim. Eu achava que era... Porque normalmente, antigamente, guardavam as roupas, né? Então, principalmente a saída. Sim. Não tinham, acho que nem saída naquela época. Igual tem hoje, né? Que é toda... Mas antigamente a primeira, minha mãe tem até hoje também, minha sogra tem. Eu guardo dos meus filhos também. A Cíntia também tem, né? E eu acho que, assim, na cabeça dela, não é nem por guardar só de recordação, talvez seja pra guardar, pra um dia realmente trazer pra mim e mostrar, olha, foi assim, né? E aí, aqui está, né? E aí está. Josana, agora aquele grande finale, né? Qual o recado que você poderia dar para quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo desse processo de ressignificação, o quanto isso foi importante para você? Deixa um recado aí para quem está nos ouvindo ou assistindo. Bom, é assim, o que eu tenho para dizer para você que de repente está passando por algum momento assim próximo disso, dessa história, né? Ou está descobrindo agora uma adoção tardia, ou já está nesse processo, você que quer adotar uma criança, tudo isso, nesse mundo da adoção, eu acho que tudo é muito lindo, com muita responsabilidade, obviamente. E assim, o que eu deixo de recado para vocês, conte a história, faça tudo que de acordo com o que vocês acharem no momento certo. Não porque eu tô te falando pra você contar, tem que contar desde criança. Não, conta no seu tempo, no momento que você achar interessante. Mas conte, entendeu? Conte, viva, porque as coisas vão começar a fazer sentido depois disso. Muitas coisas para mim começaram a fazer sentido só depois que eu descobri. E muita coisa que eu dava importância, nem dou mais importância. Muita coisa para que eu achava muito importante, assim, nossa, eu preciso
não é tão... Hoje em dia, para mim, muita coisa é muito valoroso. Como estar com a minha família, valorizar a minha mãe, meus filhos, estar junto com eles, para mim, é o que mais importa. E com relação à adoção mesmo, adoção, assim, quando falam de adoção, já me perguntaram, né? Você quer adotar Você tem vontade? Óbvio que eu tenho. Tenho muita vontade de adotar uma criança, de estar junto também pegando esse gancho, né, da minha história. Só que não é tão simples assim. Então, por favor, gente, tenta ser menos burocrático. Muita gente quer adotar, quer estar com as crianças aqui cuidando. Muita gente que está abandonando, está deixando crianças em hospitais, em um monte de lugar, e não está conseguindo esse apoio. Então, seja menos burocrático para todo mundo ser feliz. Eu acho que o mundo precisa de pessoas assim, como minha mãe e meu pai, mesmo sendo meio clandestino, mas na época foi o que teve e tudo certo. E é isso. Que bom, Josana. Então, caminhando aí para o final do nosso episódio aqui do GentilCast, gostaria de agradecer a Clínica Gentilmente, essa clínica maravilhosa, linda, né, Josana? muito Quando você linda, entrou, qual foi a impressão apaixonada. que você teve, Josana? Eu achei aqui um lugar de um ambiente muito de bom gosto, para começar, né? Muito bem estruturado, muito bonito, muito lindo, tudo muito lindo, muito organizado. Ainda brinquei com ele, né? Que eu tô adquirindo algumas manias, né? De organização. Então eu entrei aqui, eu tô me sentindo em paz. Sabe a tranquilidade? Então você consegue contar a sua história aqui, você consegue ir ali na outra sala falar com a psicóloga que tá ali também, né? Então é uma clínica criança, adolescente. Então, a clínica tá linda, tá tudo muito lindo. Vocês estão de parabéns. Obrigado, você, a Cíntia e toda a equipe. Tô muito feliz, de verdade. Tô até um pouco, assim, acelerada, mais do que eu já sou. Eufórica, né? Porque eu acho que pra mim, tá aqui não é só contar a minha história, é juntar tudo, né? Sim, é um pouco da sua filme, né? É um pouco da nossa história também, Sim. né? Eu sei o quanto você gosta do que você faz. Sim. O quanto você queria estar com esse momento, assim, pra você. A Cíntia com esse momento também, acho que é o mais incrível da vida de vocês, né? E Deus abençoe que continue assim, cada vez prosperando mais. E que isso aqui vai virar uma mega clínica. Daqui a pouco vai ter várias unidades. Que bom. Amém, José. Amém. E gostaria de agradecer a Audiotech também, que sempre fica ali nos bastidores. Acabaram de me entregar aqui, ó, a caneca do GentilCast. Eu já ia falar gentilmente, tá? Então pra é mim? É igual essa? Sim. Lembra que você falou? Ai, que linda. Gente, ganhei uma caneca. Eu amo caneca, viu? Fora a caneca, né? Eu gostaria de agradecer também a Empório Natural. Ai, obrigada. Tá? Janaína, né? Janaína e Guilherme. Janaína e Guilherme, muito obrigada, viu? Vou fazer muito uso disso aqui. Eu preciso. Esse kit é seu. Se você quiser abrir depois no final pra gente poder degustar também. Olha. Só o cheiro. Daí vai te deixar calminha, eu tô tranquila. Precisando. Tá, né? Depois você dá uma passadinha lá que eu sei que você vai comprar outras coisas também. Vou mesmo, com certeza. Gostaria de agradecer você, Josana, pela oportunidade de contar a sua história, da gente ter esse reencontro, né? Porque quanto tempo faz que a gente não se fala, a gente se falou por telefone, me identifiquei com a sua história de vida, né? Porque é aquilo que eu sei que vai impactar a vida de outras pessoas. Para mim é sempre um aprendizado, né? Eu creio que para a equipe também da Audiotech é um aprendizado ouvir as histórias, uma história diferente da outra. Histórias reais, né? Sim, por isso que o nosso lema é transformando vidas através do conhecimento. É isso aí, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Josana, que Deus te abençoe. Amém, obrigada a você e pelo até convite. O próximo episódio do GentilCast.